queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 47, O Problema de Agradar, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Passemos agora à leitura do capítulo. Capítulo 47 de O Pão Nosso. O Problema de Agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. Paulo, Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará o mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve. E quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui às experiências difíceis as supostas defecções ante as sublimes ideias esposadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta. Muito bem. Depois dessa leitura do capítulo 47, vamos passar agora ao nosso momento de reflexão. Bem, o que quis dizer Emmanuel com esse texto? O problema de agradar. Qual que é o problema de nós, réis humanos, queremos agradar a todo mundo? Passar por cima de quem nós somos, da nossa individualidade, pelo simples e puro fato, fazer com que o outro se sinta bem, fazer com que o outro se sinta à vontade, fazer os caprichos muitas vezes do outro. O problema de agradar, de querer, o nosso problema de querer estar sempre agradando o outro, é que 90% das vezes nós não iremos conseguir agradar todo mundo e as outras 10% nós estaremos desagradando a nós mesmos. Então o Emmanuel começa com essa carta de Paulo dizendo, se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Por quê? Porque quando o discípulo sincero do Evangelho está mais preocupado em falar palavras de afago, em trazer sermões que agradem a todo mundo, porém estão indo contra os verdadeiros ensinamentos do Cristo, ele não está sendo um servo de Cristo. Ele não está sendo um propagador da verdade. Então, é muito importante que aquele que se diz cristão e que busca ser cristão esteja indo contra o fato de agradar a todo mundo. Porque as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, na época dele, não agradaram. E ainda hoje, muitas vezes, também não vai agradar. Emmanuel ainda continua que a multidão, que as pessoas no geral estão acostumadas a admirar e a gostar justamente daquelas pessoas que satisfazem os seus desejos, as suas ideias, os seus caprichos, e aquele que
traz conflitos, traz ideais diferentes que vão contra esses impulsos instintivos, são deixados de lado. Mas são justamente esses que estão, que são, aqui segundo Emmanuel, os aprendizes de Cristo. Porque esses aprendizes, as pessoas que buscam o Evangelho, buscam os conhecimentos, eles não vão estar dispostos, ou pelo menos não deveriam estar dispostos a receber, toda essa idolatria, vamos dizer assim. Outro ponto relevante a ser mencionado é a questão do que os outros vão pensar acerca daquele que está se dispondo a levar o Evangelho de Jesus, Porque aqui ele traz muito essa questão do mensageiro, do aprendiz, do estudante, de todo aquele que de fato quer vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, outro ponto relevante aqui é o que as pessoas vão pensar desse mensageiro, o que as pessoas vão pensar dessa pessoa que está disposta a vivenciar os ensinamentos de Jesus, em relação ao material, em relação ao espiritual, em relação às posses, a tudo aquilo que aquela pessoa tem e que aquela pessoa é. Então, é muito importante que nós busquemos, esse compartilhar o conhecimento de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, a fim de que o olhar do outro, o julgamento do outro, a indisposição do outro não atrapalhe o trabalho para Jesus, certo? E daí vem a força que o trabalhador deve ter perante a si, perante a sociedade, perante aos seus desejos, aos seus instintos, porque são essa força, essa vontade que ele vai imprimir no momento do trabalho, no momento de se indispor com quem não pensa como ele, no momento de provar sua verdadeira fé, é que vai fazer toda a diferença para o trabalhador, Se ele vai agradar a todos ou se ele vai agradar só a alguns, não importa. O que importa é o que verdadeiramente ele está sentindo, quem verdadeiramente ele é e para quem verdadeiramente ele trabalha, certo? Então, não agradar a todos não necessariamente é algo ruim, O que nós temos que pensar, o que nós temos que observar é qual é a nossa atitude perante a sociedade, perante ao nosso centro, perante aos nossos amigos, perante a nossa família, que estará de acordo com as leis que foram imprimidas em nós, com as leis de Deus que foram imprimidas em nós. Então, independente de agradar ou não, se nós vivemos e se nós estamos vivendo de acordo com as verdades de Jesus, sem passar por cima, claro, da consciência moral, porque muitas vezes a gente escuta numa igreja ou num grupo que tais verdades são imutáveis, mas e a interpretação dessas verdades? Como está a interpretação dessas verdades? Então, independente daquilo que a gente procura, daquilo que a gente deseja seguir, o importante é saber que as verdades de Deus estão gravadas no nosso inconsciente e que é essas verdades que deverão vir à tona, o amor, a caridade, a compaixão, e isso pode ou não agradar a todo mundo, mas com certeza isso agradará a Deus. E Emmanuel termina esse texto falando que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Então, que nós possamos entender e trabalhar sem se preocupar com o que os outros vão pensar de nós, porque Jesus o conhece e isso basta. Então, Jesus, a espiritualidade amiga, conhece o nosso íntimo, conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e Ele também conhece quando a gente verdadeiramente trabalha no bem. Muito bem, queridos amigos, fiquemos agora com o nosso momento de reflexão das palavras que foram proferidas, do texto do Emmanuel, nós possamos pensar a quem estamos tentando agradar.
e que essa reflexão fique para ao longo da semana. Fiquem agora, então, com a música Viver, do compositor Luiz Pedro Silva Paulo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.